Você já se perguntou por que alguns romances viram piada na internet e outros atravessam séculos como se tivessem uma vela acesa por dentro? Tipo, por que tanta gente torce o nariz para romances que vendem horrores, farofa literária, culto ao clichê? Isso nem é literatura. Enquanto faz reverência silenciosa a clássicos que, lá no fundo, também são cheios de exagero, drama e paixão. O que, de verdade, faz um romance realmente ser bom? Oi, meu nome é Mariana e hoje o vídeo começa com uma ideia bem simples. Bons romances, independentemente da época em que foram escritos, têm uma honestidade emocional que a gente reconhece de longe. Eles sabem desenhar o desejo, não só o romântico, mas o desejo de ser visto, de pertencer, de ser mais o que tem sido. Quando uma história entende isso, ela encontra o leitor. O resto, estilo, contexto, forma, é importantíssimo, claro, mas acaba girando em torno desse eixo. Personagens que querem algo e um mundo que responde a esse querer. E quando eu penso nisso, eu penso em dois grupos de livros que se conversam mais do que aparentam: os contemporâneos e os clássicos. De um lado, a gente tem Crepúsculo, 50 Tons de Cinza, os Bridgertons, Alchemized. Do outro, a gente tem Orgulho e Preconceito, Ana Karenina, Morro dos Ventos Vivantes. E eu já vou arriscar uma tese. O que conecta esses dois mundos não é a complexidade do texto, nem o valor literário medido por uma régua acadêmica. É a honestidade emocional e a arquitetura do desejo. Bons romances, no fundo, sabem desenhar vozes que desejam algo com força suficiente para nos puxar. Quando pensamos em romances contemporâneos, é fácil cair na armadilha de comparar, hierarquizar e sentenciar. Mas eu prefiro entender o que cada livro promete ao leitor e como ele cumpre essa promessa. Por exemplo, sendo bem sincera, Crepúsculo é, entre várias coisas, uma história sobre um adolescente que quer sentir algo que a tire do tédio existencial. Tem vampiro? Tem. Tem brilho, tem beisebol na tempestade, tem frases que a gente não cita em mesas de tese. Mas tem também uma promessa. E se aquele vazio que você sente, que você achava que era só seu, na verdade tivesse um nome e te olhasse de volta? Muita gente, eu inclusa, leu isso aos 13, 14, 15 anos e entendeu a si mesma pela primeira vez. Crepúsculo prometeu a milhões de adolescentes uma linguagem para um sentimento que parecia inédito e inominável. Não era só sobre vampiros, era sobre aquela sensação de ser vista pela primeira vez, de um jeito que reorganiza o mundo. O livro acerta quando captura a urgência adolescente, sem vergonha de parecer demais. Podemos discutir escolhas, simplificações, silêncios, claro, mas ignorar o impacto é perder de vista o que a literatura também faz, que é nomear experiências. 50 Tons de Cinza, por outro lado, cutuca outra gaveta proibida. E se o romance explorar poder, controle e entrega com cara de proibido? Ele coloca poder, desejo e negociação no centro da conversa popular. Muita gente ri e muitas leituras críticas são pertinentes, especialmente quando pensamos em consentimento, agência e como a fantasia dialoga ou não com relações saudáveis. Ao mesmo tempo, negar que 50 Tons abriu uma porta de conversa é fechar os olhos para um efeito social concreto. Ele deu vocabulário para que pessoas, especialmente mulheres, pudessem falar de desejo em voz alta. A sutileza nem sempre é o objetivo. Às vezes, a função de uma história é dizer: você pode querer o que quer e a conversa começa aqui. Isso também é fazer literatura, abrir conversas. Mais um sucesso contemporâneo, os Bridgertons, da Julia Quinn. Por que funciona? Porque atende a um pacto claro com o leitor. Vai haver cortejos mal entendidos, etiqueta social vigiando cada gesto, um jogo de olhares que substitui o beijo por várias páginas e, no fim, um desfecho
que recompensa a paciência. A graça desse pacto é a coreografia do trope. Enemies to lovers, casamento por conveniência. Só tem um baile para dançarmos juntos e isso vai decidir tudo. E como cada livro ajusta essa coreografia para personagens específicos. Quando funciona bem, Bridgerton não está discutindo apenas casamentos e bailes. Ele está discutindo autonomia, reputação, contrato social, o preço do desejo em um mundo que te observa o tempo todo. É o século XIX reinventado para o leitor do século XXI, com um sorriso cúmplice de quem sabe que a fantasia romântica também pode ser um comentário sobre como o nosso presente vigia os corpos e as escolhas. Mas agora respira, porque a gente vai cruzar a ponte para os clássicos. Não para colocar um do lado do outro para ver quem ganha, mas para reconhecer os parentescos. Orgulho e Preconceito, por exemplo, é o uso mais delicioso da trope Enemies to Lovers, com uma elegância de ironia que dá vontade de aplaudir de pé. Elizabeth e Mr. Darcy são, ao mesmo tempo, avós e cúmplices de todo o casal que hoje do nada briga, mas na verdade está apaixonado. O que torna Austen brilhante não é o fato de o casal terminar o livro junto, mas o modo como ela usa a ironia como bisturi. Cada frase tem intenção. Cada diálogo é uma dança de máscaras que vão caindo. Austen faz crítica social sem abandonar a ternura. E essa mistura é uma arte que poucos conseguem. Morro dos Ventos Vivantes, por sua vez, é uma tempestade. E, sendo bem honesta, não é um livro que eu particularmente goste. Eu reconheço a potência, o impacto, a ousadia, mas para mim a experiência de leitura é áspera de um jeito que não me seduz. É um livro que me arranha. As pessoas são duras, o amor é doentio, ninguém parece capaz de ser feliz naquela história. Mas é impossível negar a força que ele tem, especialmente considerando a época em que foi escrito. Emily Brontë não tentou adoçar o amor. Ela o mostrou em carne viva, com feiura, raiva, desejo e ciúme. Ela escreveu um livro que contraria expectativas e desafia leituras até hoje. O valor histórico e literário está nessa coragem de organizar, na forma de romance, afetos considerados feios, posse, crueldade, o prazer em ferir. Ler esse livro é aceitar que as emoções podem ser feias e ainda assim ter valor artístico. É que a gente esquece que feio também é verdade humana. E isso importa muito. Um romance bom não é aquele que confirma que o mundo é como a gente desejaria. É o que organiza o caos em forma narrável. Ler é encarar um espelho que devolve algo que talvez a gente preferisse manter fora do quadro. Eu posso não gostar e ainda assim, como leitora e como pessoa que pensa literatura, posso agradecer por ele existir e entendo por que ele é importante. Ele permitiu que o amor fosse tratado não como virtude, mas como tormenta. E isso abriu caminho para uma literatura que aceita a contradição como verdade. Como terceiro pilar entre os clássicos, eu trago Ana Karenina, de Tolstói. Se Austen é o bisturi preciso da ironia e Brontë é o grito do vento, Tolstói é a anatomia da vida. Ana Karenina observa pessoas e sistemas, casamento, classe, trabalho, política, fé, com uma paciência que às vezes parece infinita. Tolstói escreveu uma tragédia com uma calma quase científica. É um romance sobre um indivíduo esmagado pelo mundo, sobre uma mulher que quer viver algo verdadeiro e é punida por isso. O amor dela não é mais intenso do que de outros personagens. O problema é que o mundo não perdoa uma mulher que escolhe os próprios desejos. Ana Karenina é um livro que observa a vida inteira, os detalhes, o cotidiano, as hesitações. É um romance que pergunta o tempo todo: como viver uma vida boa? Como equilibrar liberdade e moral? Como amar sem se destruir? E a resposta nunca é simples, porque a vida também não é. A tragédia de Ana não é só amor proibido. É o entrechoque entre o indivíduo e o mundo que impõe papéis e punições. O que faz de Ana Karenina um clássico não é o drama,
mas a atenção microscópica ao que compõe uma existência. As cenas que parecem menores, as hesitações internas, os pequenos deslocamentos de quem está tentando ser feliz num tabuleiro que a ultrapassa. É, de certo modo, a maior ambição do romance. Entender como a vida acontece quando a gente não está performando para ninguém. Se eu junto esses dois conjuntos, contemporâneos e clássicos, eu vejo menos um campo de batalha e mais uma conversa de família. São livros tentando responder a mesma pergunta com linguagens diferentes. Os bons romances de hoje devem muito aos de ontem, e os de ontem continuam ganhando oxigênio quando lido ao lado dos de hoje. E o curioso é que os romances contemporâneos são criticados justamente por fazerem o que os clássicos fizeram em suas épocas: falar abertamente de sentimento, desejo e contradição humana. O problema é quando a conversa vira hierarquia. Isso é sério, isso é descartável. Nesses casos, a pergunta que mais me ajuda como leitora é: esse livro está sendo a melhor versão de si mesmo? Se a proposta é operar o coração do leitor com emoções intensas, ele faz isso com cuidado, coerência, respeito à agência dos personagens? Se a proposta é examinar a vida com lupa, ele oferece essa lupa com foco, com uma linguagem à altura do que pretende observar? Se a proposta é recuperar a fantasia de um mundo regido pela etiqueta, ele entende que etiqueta é poder e discute esse poder sem ingenuidade? Talvez a pergunta, então, não seja por que os contemporâneos são tão criticados, mas sim por que a gente precisa fingir que só existe um tipo de prazer válido. Eu sei que tem crítica sincera a fazer. Tem texto mal cuidado, personagem apressado, trama que aposta no choque em vez do sentido. E a gente precisa falar disso, claro. Mas existe outra camada, mais difícil de confessar. A gente tem preconceito com o que os adolescentes amam, com o que mulheres leem e escrevem, com o que se assume romance sem atestado de profundidade. Romances escritos por mulheres e romances amados por adolescentes costumam ser desclassificados. E eu não estou dizendo que toda crítica a fenômenos pop é injusta. Tem crítica, sim, necessária e bem-vinda. Mas existe também um ruído histórico que infantiliza o que as mulheres escrevem e leem. Quando um livro da Julia Quinn, por exemplo, é sumariamente reduzido a bobagem açucarada, é muito água com açúcar, aí é um livro bobo, sem nada demais. Normalmente há um desinteresse em entender como o gênero trabalha tensão, construção de mundo, códigos sociais e a própria política do desejo. Quando um adolescente ama Crepúsculo e se sente vista por ele, desdenhar disso como gosto ruim é arrancar dela o direito a um primeiro espelho. O mesmo espelho que, em outras gerações, foi oferecido por outros livros, que hoje carregam o selo de respeitáveis. A literatura que fala de desejo diretamente, que fala de corpo, que fala de amor sem escudo teórico, costuma pagar um imposto de ridicularização. E aí entra a coisa mais simples e, portanto, mais difícil de aceitar. Um romance bom é aquele que cumpre o que promete para o leitor que ele escolheu. E aqui eu poderia entrar na área de marketing e falar sobre público-alvo, mas aí já é outra história. Se o pacto do livro é: vou te dar uma descarga de emoção depois de um dia pesado, por que eu exigiria de Bridgerton a mesma engenharia de frase de uma autora modernista? Seria como cobrar de um samba-enredo a mesma arquitetura de um quarteto de cordas. A pergunta que eu gosto de fazer é: o livro está sendo a melhor versão de si mesmo? Se sim, ele é bom. O resto é régua emprestada. E o termo farofa literária aparece muito nesse debate. E eu fico incomodada quando as pessoas usam esse termo como um xingamento, porque eu vejo de outra forma. Para mim, farofa literária é um rótulo social que aponta para uma mistura de elementos que são populares,
que são tropes reconhecíveis que trazem o prazer da leitura sem culpa. E o que me interessa é perceber quando essa farofa é feita com artesania, quando o uso do trope não é preguiça, mas linguagem compartilhada, quando o ritmo de cena funciona como música, quando o texto respeita a inteligência do leitor, mesmo quando quer oferecer conforto e diversão. Porque conforto sem respeito vira condescendência, e diversão sem intenção vira ruído. Isso não significa renunciar à exigência. Então, quando eu pego o Crepúsculo hoje, adulta, eu enxergo as repetições, as simplificações, os silêncios. E mesmo assim, respeito o lugar dele. Um romance que ensinou milhões de adolescentes a desejar pela primeira vez numa língua que entendiam. É pouca coisa? Não. É basal. E eu posso, ao mesmo tempo, dizer: ok, e agora? Queremos mais. Queremos mais de voz, de complexidade, de cuidado com as implicações de poder entre os personagens. Amar não significa parar de pensar. Significa pensar por amor. Com 50 tons de cinza, a régua que eu gosto de usar é outra. Como o texto constrói consentimento, dá agência, lida com fantasia sem vender abuso como destino. A minha relação com o livro amadureceu. Eu vejo o que ele abriu de conversa e também o que ele simplificou onde não podia. A pergunta do bom aqui é ética e estética. Um romance adulto que mexe com a imaginação precisa sustentar o jogo com responsabilidade. Quando ele consegue, é libertador. Quando falha, vira ruído. Ainda assim, esse ruído revelou que havia silêncio demais em volta do desejo feminino. E isso, em si, é uma informação literária e social. Se a gente voltar para os clássicos com essa lente, fica claro por que eles são clássicos. E não é porque nasceram com o selo dourado. Orgulho e Preconceito é um estudo de caracteres e de classe que termina com o casamento, porque casamento era a gramática social do século. O que é clássico ali é a habilidade de Austen de balançar humor, crítica e ternura. A gente ri, a gente percebe o veneno, a gente se apaixona junto. E ela faz isso com precisão cirúrgica. Esse é o ponto. Clássicos são clássicos porque entregam seu propósito com excelência fora do tempo. A forma da promessa muda. Hoje a gente entrega beijo com fantasia, ontem com baile, mas a excelência permanece visível. Morro dos Ventos Uivantes é um clássico porque ousa no tom e na estrutura, num grau que ainda hoje parece indócil. Não pede que você goste, ele pede que você encare. É literatura que cobra do leitor uma coragem emocional. Nem todo mundo quer, e tudo bem, mas a coragem de existir como é, sem pedir desculpa, sustenta o livro no tempo. Clássico é o livro que não cansa de estar vivo quando as modas passam. E aí a gente chega mais uma vez em um tema que, para mim, é muito importante. Livros escritos por mulheres e o preconceito literário. Existe um descompasso histórico entre o valor afetivo que mulheres atribuem a livros que falam da experiência feminina, do crush adolescente ao desejo adulto, da autonomia à maternidade, da raiva ao romance, e o valor simbólico que o panteão literário, majoritariamente masculino, insiste em distribuir como medalhas. Isso não é delírio. Basta olhar o que costuma ser ridicularizado com mais facilidade. Livros de amor, de desejo, de cura, de amizade, de cotidiano. A pergunta por que os romances contemporâneos são tão criticados vem com um eco. Por quem? E muitas vezes a resposta é por um olhar que ainda infantiliza o que sai das mãos de mulheres ou que agrada meninas. E mais uma vez, eu não estou dizendo que toda crítica a fenômenos pop é misógina ou preconceituosa. Tem crítica honesta, técnica, necessária. Eu só estou dizendo que existe um ruído estrutural que dificulta reconhecer quando um romance popular para adolescentes está fazendo com elas o que Austen fez com as leitoras em 1813, lhes dando linguagem. Linguagem para se perceberem, para perceberem o mundo,
para elaborarem injustiças, desejos, limites. Eu sempre vou defender o direito de uma adolescente de 14 anos de amar Crepúsculo. E depois, se ela quiser, ler Emily Brontë. Ou não, a ponte existe. A travessia é escolha. Humilhá-la pelo primeiro passo é roubar dela o prazer de caminhar. Quando um livro feito por e para mulheres emociona muita gente, ele é rapidamente rotulado de menor. Teve até um tempo em que os livros escritos por mulheres falando sobre mulheres era chamado de literatura mulherzinha. Quando é um homem escrevendo sobre as mesmas emoções, vira obra-prima universal. Esse desequilíbrio é antigo e continua moldando o modo como a gente fala de qualidade. Vamos então costurar critérios. Como eu, leitora, penso isso é bom, mesmo quando alguém me diz isso é descartável. Primeiro, sinceridade de desejo. Eu sinto que a história quer algo com clareza. O livro sabe que romance é movimento em direção a... Em Crepúsculo, por exemplo, a urgência adolescente é transparente. Em 50 Tons de Cinza, há um desejo adulto que pede negociação e comunicação. Em Os Bridgertons, há o desejo filtrado por códigos sociais. A graça é ver como esses códigos cedem. Em Ana Karenina, o desejo se choca com estruturas sociais que o esmagam. Em O Morro dos Ventos Uivantes, o amor vira vontade de posse e ferida. O livro bom não finge que ninguém quer nada. Ele mostra o querer em ação. Segundo, consciência de trope. Trope não é defeito, é ferramenta. Enemies to Lovers, Grumpy vs Sunshine, Forbidden Love, Mentor-Mentee, Only One Bed. Tudo isso é gramática do romance. O que separa o bom do preguiçoso é a artesania. A maneira de usar o trope para dizer algo específico desses personagens. Austen usa mal-entendidos para falar de classe e orgulho. Bridgerton usa etiqueta para tensionar autonomia e reputação. Quando 50 Tons de Cinza acerta, transforma fantasia em conversa sobre limites. Quando erra, confunde fantasia com modelo. O trope é bom quando produz sentido, não só efeito. Terceiro, subtexto que trabalha. Além da pergunta, eles vão ficar juntos? O que mais está acontecendo? Em Austen, sempre há camadas de classe e economia. Em Emily Brontë, violência, herança, rancor que atravessa gerações. Em Tolstói, sociedade e indivíduo. A pergunta ética sobre como viver. Em Julia Quinn, o jogo entre o desejo e o contrato social. Em 50 Tons de Cinza, a discussão poderia ser sobre negociações do limite e do desejo. Quando o livro acerta nisso, ele respira. Quando falha, ele ofusca a própria promessa. Quarto, frase que respeita a cena. Eu não peço para os contemporâneos a mesma prosa de um clássico. E vice-versa. Nem todo romance soa como Tolstói, e nem deveria. Eu peço adequação. Tem livros que escolhem uma frase invisível para acelerar a emoção, e tá tudo bem. Tem outros que pedem frases que a gente sente na língua. O bom aqui é coerência interna. Austen escreve com ironia, e a frase dela é uma lâmina. Brontë é tempestade, e a frase carrega vento. Um contemporâneo que conhece sua própria necessidade de linguagem já percorreu metade do caminho. Mundo que respira. Mesmo romances realistas têm mundos. Família, trabalho, cidade, códigos. Em Bridgerton, o mundo é etiqueta e fofoca. E isso tem consequências. Em Ana Karenina, o mundo é uma máquina moral e política. Bons romances fazem o mundo responder às escolhas do personagem. Quando o mundo reage, a história ganha peso. A sensação de que o livro continua quando você fecha é sinal de bom romance. Sexto, ética do olhar. Quem conta a história está tratando os seus personagens
como pessoas, há espaço para consentimento, para diferenças, para falhas que não são maquiadas. Eu posso e devo criticar 50 Tons de Cinza e, ainda assim, reconhecer que revelou fome de conversa. Posso amar Crepúsculo e, ainda assim, desejar que romances adolescentes incluam amizade, comunidade, agência. A ética não precisa virar sermão. Ela é o tratamento cuidadoso do humano. Sétimo, o teste do eco. Passou uma semana. O que ficou? Às vezes é uma cena, às vezes é um sentimento. Um bom romance, pra mim, é medido pelo que ecoa quando a vida volta ao normal. Orgulho e Preconceito deixa o gosto de uma inteligência terna. Morro dos Ventos Vivantes, pessoalmente, me deixa arranhada, o que me lembra do que a literatura pode enfrentar. Bridgerton me deixa com a leveza de um jogo bem jogado e a reflexão discreta sobre como nossos desejos ainda precisam negociar com olhares externos. Crepúsculo me devolve aquele susto da primeira paixão, mas os contemporâneos são tão criticados. Por quê? Em parte, porque muitos repetem fórmulas sem a chama que as acende. Em parte, porque a pressa do mercado exigem livros que sejam compreendidos em segundos de rolagem. Isso existe e precisa ser discutido. Mas existe também outra parte, o preconceito com aquilo que agrada mulheres e adolescentes, como se esses públicos fossem tribunais do mau gosto. É uma espécie de guarda patrimonial do cânone, dizendo, fique no seu lugar. Eu prefiro outra postura, ler com exigência e com generosidade. Exigência para cobrar cuidado, generosidade para reconhecer que prazer de leitura é uma via legítima para chegar a experiências mais complexas. E vale olhar também o caminho inverso. Quantos clássicos sobreviveram justamente porque, além da densidade, dão prazer. Austen é maravilhosa de ler. Tolstói, quando a gente entra no ritmo, hipnotiza. Até Morro dos Ventos Vivantes, que eu não gosto, tem uma força de atmosfera que prende o leitor. O prazer não é inimigo da qualidade. Ele é, muitas vezes, o veículo que nos leva até ela. E falando nisso, tem uma pergunta que sempre volta quando eu falo de adolescentes. Mas não estraga o paladar começar por livros mais fáceis? Eu devolvo com outra pergunta. Como se aprende nuance sem passar pelo reconhecimento? A gente lê para se entender e para se sentir acompanhado, para ser visto. Quando um livro grita, eu te vejo, a pessoa se aproxima. Aí, uma hora, ela lê outro livro que sussurra, eu te vejo também, mas por outro ângulo. E assim vai. O paladar se educa com prazer, não com humilhação. Se o primeiro livro que te acolheu foi Crepúsculo, você ganhou uma chave. Essa chave pode abrir outras portas, inclusive as de Austen, de Tolstói, de Emily Brontë, se você quiser. E se não quiser, tudo bem também. A leitura é um território de liberdade. O mesmo vale para o recorte de gênero. Livros escritos por mulheres carregam, muitas vezes, a tarefa ingrata de provar seu próprio valor duas vezes, na forma e na legitimidade do tema. O romance, como tradição, sempre foi um terreno fértil para mulheres, escrevendo e lendo. E não é coincidência que exatamente esse gênero tenha sido atacado como menor. Quando eu leio Austen hoje, eu leio uma mulher rindo com um lápis afiado na mão. Quando eu leio Emily Brontë, leio uma mulher que recusou a docilidade como única via. Quando eu leio contemporâneas que vendem milhões, vejo mulheres nomeando seus desejos. Isso é linha histórica, é conversa entre séculos. E eu sei que no meio de tudo isso tem mercado, tem algoritmo, tem capa pensada para clicar, tem capa pensada para chamar a atenção, tem release pronto para viralizar, mas é perigoso confundir embalagem com essência. Eu gosto, inclusive, de ler pensando nas camadas. Uma leitura para deixar a emoção me guiar. Tô investida?
tô torcendo, tô com saudade quando eu paro, e outra para desmontar o relógio. Como ela construiu isso? Por que essa cena pegou? Com Orgulho e Preconceito, você pode se divertir infinitamente com as trocas ácidas e depois olhar como os capítulos alternam informação e emoção com uma precisão quase matemática. Com Morro dos Ventos Vivantes, a primeira leitura pode ser ódio e fascinação. A segunda, uma atenção aos narradores e ao jeito que o tempo é curvado. Sobre Morro dos Ventos Vivantes, eu já disse antes, não gosto, mas ao mesmo tempo reconheço o seu valor. E eu acho importante normalizar isso, sabe? Não existe a obrigação de amar um clássico para reconhecer sua importância. O contrário também vale. Às vezes, um contemporâneo te acerta em cheio e mesmo assim, você consegue apontar as costuras que poderiam ser melhores. Esse é o lugar maduro do leitor. O afeto não cega, ele ilumina. Eu posso amar Bridgerton e querer mais nuance em certos arcos. Posso agradecer a Crepúsculo pelo espelho e desejar mais romances adolescentes que incluam comunidade, amizade e limites mais claros. Tudo isso cabe no mesmo coração leitor. Tem um detalhe que eu amo observar: o respeito pelo leitor. O bom romance acredita que você percebe o subtexto sem precisar de neon, mesmo quando te entrega trope com gosto. O bom romance sabe que cenas íntimas são diálogo antes de pele, que conflitos precisam nascer de quem os personagens são, não de uma tempestade artificial. Que o final feliz para sempre é menos sobre festa e mais sobre a coerência de terem, enfim, conquistado condições de amar. Austen sabia disso. Brontë sabia disso. Autoras populares que ficam e não só vendem também sabem disso. E sim, alguns ficam. A gente esquece que muitos best-sellers de séculos passados sumiram e que alguns populares demais viraram clássicos. O tempo é um editor cruel, mas justo? Não necessariamente. É só outro tipo de filtro, com seus próprios preconceitos. Mas ele mostra uma coisa com clareza: qualidade e popularidade não são inimigas. Muitas vezes caminham juntas, só que em ritmos diferentes. Às vezes, o valor aparece na hora. Às vezes, anos depois. A nossa tarefa como leitores talvez seja menos decidir o futuro museu e mais cultivar o presente. Ler melhor, com alegria e exigência. Então, o que faz um romance realmente ser bom? Para mim, é um conjunto que parece simples quando dito em voz alta, e difícil de fazer no papel. Personagens que desejam com sinceridade, uma coreografia de trope com intenção, subtexto trabalhando, frase adequada ao que a cena pede, mundo que reage, ética do olhar e, por fim, um eco que insiste depois de fechado. Se, além disso, o livro cria comunidade, se você fecha e quer conversar, mandar trecho, pedir por favor para que leia, para poder discutir, então ele atravessou a ponte entre o bom e o querido. E eu quero terminar voltando para o começo, voltando para o termo farofa literária. Eu leio farofa. E às vezes eu leio clássico também. Eu leio o livro que me promete alguma coisa que eu estou precisando naquele dia. Às vezes eu preciso de um romance adolescente com um brilho de vampiro para me lembrar daquela primeira fase de amor e paixão. Às vezes, eu preciso de livros tipo Emily Brontë para lembrar que o amor também rasga e que sobreviver a ele é uma vitória. Às vezes, eu preciso de Austen para rir com elegância, enquanto o mundo tenta me dizer que sentimentos são menores. Romances contemporâneos são criticados porque nos escancaram o agora, com seus exageros, sua pressa, seus vícios e também suas alegrias sem vergonha. Clássicos são clássicos porque, mesmo presos ao ontem, continuam dizendo: eu te entendo hoje. No fundo, essa é a régua que me interessa. O livro me entendeu? Ele me deu linguagem, companhia, coragem, diversão. Se sim, há algo bom acontecendo ali. Mesmo que eu possa e deva apontar onde faltou o cuidado. Eu não preciso que todo romance mude a minha vida. Eu só preciso que ele seja sincero no que quer ser. Às vezes,
eu quero o brilho e a leveza dos Bridgertons. Às vezes, quero o mergulho existencial de Tolstói. Às vezes, quero rir e me reconhecer em Austen. Às vezes, quero me perder em algo contemporâneo e imperfeito, mas cheio de coração. Tudo isso é literatura e tudo isso é válido. Se você fechar esse vídeo com a vontade de reler um clássico e ao mesmo tempo defender sem culpa um romance que te fez feliz semana passada, já valeu. Se você estiver pensando em como seus livros queridos te moldaram, valeu ainda mais. E se você sair daqui com um voto íntimo de ler com menos preconceito e mais curiosidade, inclusive quando a capa é chamativa e o toque grita em volta, aí eu sei que a conversa chegou onde eu queria. Porque, no fim, um bom romance é aquele que te move. Às vezes pra frente, às vezes pra dentro. Às vezes só pra perto de alguém que você ama, inclusive você mesmo. E isso, pra mim, é motivo suficiente pra continuar buscando histórias que me entendam tanto quanto eu tento entendê-las. Se você curtiu essa conversa, me conta. Qual foi o romance que te marcou, mesmo quando disseram que era bobo? E qual clássico te fez ver o mundo de outro jeito? Me conta nos comentários, eu quero muito saber. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar seu curtir, de se inscrever no canal e de compartilhar com mais pessoas. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!